amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra. Em Isaías capítulo 8, versículo 14, diz assim: Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário, entretanto será também um obstáculo, uma pedra de tropeço, e para todos os que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Isaías aqui está falando de Jesus, né? Que Deus iria levantar, né? Ele seria uma pedra de tropeço, né? Para muitos, mas ele também é a pedra angular, né? Aquele que pode dividir, que pode unir os dois reinos. Para compreendermos esta palavra, após os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, depois do período que José governou o Egito, e o seu governo caiu em esquecimento e o povo escravizado no Egito, Deus levanta Moisés para libertar o povo, e após a libertação, após a travessia do Mar Vermelho, o povo fica rodando no deserto, vagueando por um tempo, até avistarem, né, a terra prometida. Moisés avista, mas Josué e Caleb são os que conquistam a terra prometida e os filhos da geração vindoura. Foi constituído 12 tribos, né? E aquelas tribos, elas tinham problemas para administrar. Havia dissensões entre as tribos. Foi um período onde eles levantam alguns líderes nacionais, que são o tempo dos juízes, mas não se governava, não achava quem se governava com verdade, com poder, guerreavam entre si. Até que o profeta Samuel, o povo pede um rei, passam para a monarquia, onde elege Saul, mas consegue poucas coisas, porque continua com dificuldades, o exército, a economia não cresce. Então, Deus, através da vida do profeta Samuel, levanta o rei Davi, e o rei Davi consegue levantar um exército forte, conquista, a economia já melhora, e depois do rei Davi, o seu filho o rei Salomão governa, né? Ele consegue levantar uma frota através dos engenheiros fenícios, uma frota de navio, começa a trazer riquezas, começa a construir o templo em Jerusalém. Após a morte do rei Salomão, o seu filho Roboão assume o trono, mas o povo estava descontente por causa dos impostos altos. Então o reino se divide, 10 tribos ao norte, com a capital em Samaria, e com a capital em Jerusalém, né? Ao sul é o reino de Judá e ao norte o reino de Israel. Jeroboão, portanto, vê que o povo continua peregrinando a Jerusalém, e ele teme a perder, né, o seu reinado, e começa a funde as imagens de 2 bezerros de ouro e faz ali um templo em Betel e o outro em Dan. Se nós formos analisar a Bíblia em todo o contexto histórico, sempre houve uma disputa, né, por reino. Ali os sacerdotes ali em Israel, em Jerusalém, uma disputa de reinos, de poder e religião, né, os sacerdotes. Mas nós temos que compreender que em Isaías 28:16 diz assim: Por isso declara o Eterno, eis que coloca em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro,
Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. A pedra angular, eu vou estar colocando para que os irmãos vejam e compreendam. Ela não está alicerçada na terra, né? Ela está no alto. O que o povo não compreendia, e até hoje muitos não compreendem, é que Jesus, como ele diz, se houver entendimento da sua palavra, ele veio causar aquilo que estava dividido, unir, né? Mas se não houver compreensão, se não for espiritual, causa divisão. Para que, conforme os irmãos estão vendo a figura, a pedra angular ela fica no alto e existe duas torres, né, edificadas na terra. E a pedra angular ela une essas duas torres. Quando fala dos reinos que estavam divididos aqui na terra, Jesus é aquele que quer unir os reinos, né? O adversário ele quer causar divisão entre os povos, mas Jesus é aquele que causa união. Mas para isso nós temos que compreender essa pedra angular, né? Porque todo aquele que compreender, todo aquele que crê, tem fé em Cristo Jesus, seja a nação, seja o povo, ele jamais é abalado, né? Mas o povo pensava que Jesus ia tomar o reino de Jesus, ele não é aqui na terra, né? Jesus não é religião. Jesus é aquele que nos dá autoridade no céu e na terra, né? É aquele que, sem essa autoridade, nada se consegue aqui na terra, né? Através de uma fé pagã, consegue-se muito pouco, porque nós precisamos de fazer tudo em nome de Jesus, né? Nós precisamos de fazer através desse verdadeiro alicerce. Não é um alicerce que está na terra, é um alicerce que está no alto dos céus. Ele é seguro, todo aquele que crê nele jamais será abalado. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.